Muita gente tem me pedido para falar sobre o falecimento do Roger Scruton, o filósofo conservador britânico que faleceu essa semana, agora. E eu preciso falar uma coisa para vocês aqui. Para confrontar as ideias da extrema-direita brasileira, desses pseudo-conservadores brasileiros, eu acabei lendo muito mais autores dos quais eu discordo diametralmente do que, de fato, autores com os quais eu concordo. Ao longo desses últimos 2 anos eu li muitos autores conservadores, eu li muitos livros completamente sem pé nem cabeça, sem lógica nenhuma. O Olavo de Carvalho, por exemplo, li vários livros do Olavo de Carvalho, é um suplício, é uma tortura, sinceramente. Eu não recomendo, mas leiam, porque é importante que vocês conheçam também, saibam o que eles dizem, porque assim você tem uma noção do grau de delírio dessas pessoas. Inclusive, essa semana começa a ser distribuído o livro que escrevi em parceria com a Olavo de Carvalho, Meu Pai, o Guru do Presidente, no qual a gente revela histórias do passado do Olavo de Carvalho, a relação dele com a filha, como ele é esse falso conservador aí que se apresenta. E um dos autores que eu li nesse período, e que é muito mencionado por influenciadores conservadores, por ideólogos conservadores no Brasil, era o Roger Scruton. O Roger Scruton tem uma obra bastante grande sobre o conservadorismo no Reino Unido. O principal deles mencionado é Como Ser um Conservador, e além desse livro dele, né, Como Ser um Conservador, eu li ainda outros 2 dele, que é Os Pensadores da Nova Esquerda e um outro que é Beleza. Então eu quero falar um pouquinho sobre quem é o Roger Scruton, e é uma pena que os conservadores brasileiros só tenham ele como referência de nome, porque na verdade se os brasileiros fossem conservadores ao molde do Scruton, as coisas não seriam tão ruins assim como são hoje, né? O Olavo de Carvalho, essa turma, Bernardo Kister, Fernando Moura, Alan dos Santos, o próprio Bolsonaro, estão bem longe de ser conservadores pela tradição britânica. Basta pensar que a tradição britânica conservadora ela é bastante nobre, gente. Tem muitos grandes pensadores conservadores, como o David Hume, por exemplo, que é um grande pensador iluminista. Você tem o próprio Edmund Burke, você tem o Ortega Gasset aqui na Espanha, você tem o Gadamer na Alemanha. Ou seja, não há muitos pensadores conservadores bons, mas há grandes pensadores conservadores que criam uma aliagem que parte, em grande medida, e é uma frase que você ouve muito eles dizerem aqui, embora eles não cumpram isso, do ceticismo político. É de uma desconfiança em relação ao poder, a quem está no poder, às instituições. Então eles se fiam muitas vezes em comportamentos tradicionais, em certas práticas, costumes habituais, porque a gente não sabe se a mudança trará um mundo melhor. Propor uma revolução causa medo, porque pode ser que seja muito pior do que é agora. E uma visão básica do conservadorismo também é que o mundo é perigoso, as pessoas são más. Se você não tiver regras rígidas de comportamento e de normas sociais, tudo pode descambar para o caos. Eu recomendo que vocês leiam, se vocês tiverem tempo aí, leiam pelo menos Como Ser um Conservador, do Scruton, porque ali você vê alguém que é minimamente racional, que consegue apresentar de maneira polida a sua posição de mundo, muito diferente de conservadores brasileiros ou norte-americanos, que tem uma postura beligerante, de ataque ao outro, de provocação. Eu até recomendo também que vocês assistam aqui, eu vou pôr no comentário fixado o link para isso, vocês assistam uma série de vídeos chamado The Alt-Right Playbook, que seria o manual da Alt-Right, que é essa nova direita norte-americana que tem essa postura beligerante, de ataque, de confronto, de insultos, de provocar sempre, de sempre estar no ataque, nunca na defensiva. Querem sempre destruir o opositor, que é a estratégia básica do olavismo também, de sempre destruir o opositor, destruir não as ideias dele, não o confronto de ideias, mas destruir a existência do outro. Não é a postura dos melhores conservadores, dos melhores autores conservadores, não é a postura do Scruton, por exemplo. Quando você lê o livro dele, foi o que se deu comigo, eu discordei de tudo praticamente lá, tudo, assim, eu acho que não tinha uma única página que falava assim, gente, isso aqui não é possível que ele acredite nisso. Mas há uma sequência lógica naquilo que ele diz, há uma tentativa de explicar por que defender certos valores, por que se concentrar em certos costumes em relação a outros, embora você não concorde com isso. E ao contrário dos conservadores norte-americanos e brasileiros, o Scruton ele não é um opositor da modernidade, ele não se opõe aos valores iluministas, por exemplo, que é algo que o Olavo de Carvalho faz, que é confrontar esse legado do intelecto, da racionalidade, da ciência, é um retorno a relações medievais de comportamento, de crenças, de pensamento. Isso o Scruton não faz. Tem uma frase particular dele, eu não vou saber citar textualmente aqui, mas que ele diz que basicamente todo mundo é de um modo ou outro conservador, porque a gente quer conservar aquilo que a gente acha que é o correto. Então, por exemplo, quem é progressista quer conservar uma série de valores sociais, daquilo que a gente acha que é justiça social, daquilo que a gente acha que é o melhor para a redução de desigualdade social no país, então a gente preserva esse tipo de coisa. Ninguém é um revolucionário permanente, é impossível isso. Quando você estabelece uma revolução, mesmo quem é revolucionário estabelece uma revolução e você quer preservar as conquistas da revolução. É evidente que quando a gente fala de conservadorismo, a gente não pensa nesse tipo de mentalidade do Scruton. A gente pensa num conjunto de noções que não tem a ver com isso. Tem a ver com rejeição ao multiculturalismo, tem a ver com rejeição de mudanças políticas ou sociais drásticas, tem a ver com a preservação de certos mitos ou certas crenças ou certas práticas tradicionais históricas,
tem a ver com uma pureza étnica, de certo modo, embora o Scruton defenda isso diretamente, mas é o que acaba acontecendo. O problema do conservadorismo, na minha visão, é que ele abre as portas, ele abre o caminho para uma visão excludente social, excludente de minorias, excludente de outras religiões, de outras práticas, e isso é muito problemático. Ainda mais no mundo interconectado como o nosso, no qual a gente tem acesso a todo tipo de ideias e perspectivas como nunca antes na história da humanidade. E a mobilidade social também, imigrantes, refugiados, isso acaba transformando completamente as sociedades atuais. Geralmente é impossível conter a marcha dos tempos. As coisas se transformam e a gente não tem muito poder de manter certas coisas como eram no passado. Os outros dois livros dele, eu já não sei se recomendaria porque são muito ruins. O outro livro dele, Os Pensadores da Nova Esquerda, é um livro que é basicamente parasitário do livro do Kolakowski, que é um autor polonês que fez uma obra em vários volumes criticando principais pensadores da esquerda, Lukács, criticando o próprio Marx, criticando alguns autores marxistas não tão conhecidos assim, mas o Kolakowski faz uma obra enorme, expondo aquilo que ele considera como deficiências teóricas desses autores. Em alguns aspectos, o livro do Kolakowski é bastante demolidor. Tem alguns autores que ele consegue realmente ali pegar na veia e expor os problemas. O que o Scruton faz é pegar essa obra do Kolakowski e fazer uma obra parasitária. Então ele pega as mesmas teses do Kolakowski, que algumas que não são tão originais assim, ele pega algumas teses do Kolakowski e reproduz atacando autores da nova esquerda, incluindo autores que nem seriam tão de esquerda assim, embora a gente entenda como se fossem de esquerda ou de centro-esquerda. E no caso do Scruton, alguns ataques são bem infantis. Então, assim, não é uma obra muito sólida, não é uma obra que vai expandir muito a sua compreensão desses autores de esquerda e que não enriquece muito a sua percepção desses autores se você não leu esses autores inicialmente. Então, esse segundo livro. O terceiro livro que eu li dele, que é A Beleza, aí sim, esse livro é muito ruim, é um livro patético, embora ele seja conhecido como um autor de estética, um autor que trabalha sobre teoria da arte e essas coisas. Isso demonstra um certo atraso em termos de compreensão de obra de arte, porque é uma visão bastante antiquada do que é a obra de arte, uma visão romântica quase, do século XIX do que é arte. É um livro bem ruim nesse sentido. E ele tem um documentário também a partir desse livro, que se chama também Beleza, e que ele expõe a visão dele de arte, e como eu disse, é antiquadíssimo isso. A visão do Scruton de arte exclui praticamente toda a obra de arte do século XX e século XXI. Então, assim, ele elimina 120, 150 anos de obra de arte porque ele tem uma visão de arte ainda fundada em certos princípios intrínsecos da arte, a beleza, por exemplo, que é algo que é em desuso na teoria estética há muito tempo já. Então ele é alguém que não está muito sintonizado com os tempos atuais nesse sentido. Ele está pensando em obra de arte ainda como se fosse a obra representativa do século XVIII, música erudita, arquitetura neoclássica. Então, assim, é uma visão muito antiquada de obra de arte que eu não recomendaria para quem quer aprender sobre obra de arte. Você não vai conseguir entender, por exemplo, um Van Gogh, um Picasso, um Andy Warhol lendo a obra do Scruton. Não vai mesmo, muito menos os pós-modernos. Então, assim, completamente fora da compreensão do Scruton do que seria a arte. Para ele, na cabeça dele, provavelmente a arte morreu em 1860. E talvez esse seja o segundo grande problema dos conservadores, além de vários outros problemas, mas o segundo grande problema deles é porque eles não conseguem compreender o mundo contemporâneo, o mundo moderno. Eles não conseguem entender as transformações que se dão. Então tem visões muito antiquadas, muito ultrapassadas, que não ajudam a explicar o mundo atual. Não adianta você buscar referências intelectuais, teóricas do século XVI, para entender hoje, porque não vai se encaixar uma coisa na outra. Você não pode pegar autores pré-modernos para entender o que é obra de arte hoje, que é o que faz, por exemplo, o Olavo de Carvalho com as suas teorias políticas e sociais. Pegar autores medievais para entender o mundo de hoje. Isso não funciona, isso não dá, não se encaixa uma coisa com a outra. Mas eu repito aqui, se os autores conservadores brasileiros fossem minimamente racionais e polidos, como era o Roger Scruton, talvez não houvesse nenhum Bolsonaro na presidência. Porque pessoas como Olavo de Carvalho, por exemplo, não seriam reconhecidos como grandes intelectuais, seriam apenas considerados como uma piada de mau gosto, uma piada boca suja, mas não seria levada a sério. Não dá para dizer que a teoria, se é que tem uma teoria por trás disso, não dá para dizer que a teoria do Scruton seja sólida, seja respeitável no sentido intelectual mesmo, não sei se ele apresenta alguma coisa muito, não apenas consistente, mas também memorável, mas de fato a postura dele já ajuda bastante a estabelecer pontos de diálogo, pontos de conversa entre as pessoas. O que é impossível com os conservadores brasileiros, porque a visão que eles têm é completamente diferente do Scruton e a postura, principalmente, né, o modo como eles se comportam, se torna inviável uma relação saudável entre as pessoas. Eu recomendo muito que você assista uma série que eu mencionei no começo, The Alt-Right Playbook, porque ajuda a entender muito como esses conservadores brasileiros atuam, que estão mais pré-reacionários, na verdade, mas ajuda a entender muito como eles atuam, porque eles simplesmente se fecham ao debate e se torna uma briga, se torna uma destruição do opositor. Então, para concluir esse vídeo aqui,
deixar a observação que a gente não pode descartar todo o pensamento conservador, porque tem coisa boa também, não é só sandice ou olavista, tem coisas boas que você pode ler, você pode tentar compreender. Há uma grande tradição conservadora britânica, por exemplo, que é importante e que vale conferir. Há grandes pensadores na história da filosofia. Leia o livro do Scruton, Como Ser um Conservador, para você entender a postura deles também, a postura de uma direita racional. Embora você não precise concordar com aquilo que ele diga, mas leia para entender, porque é importante também você compreender o outro lado. E se tiver tempo, assista o documentário dele sobre beleza, porque você vai ver essa noção antiquada de arte que ele tem. É uma visão bastante ultrapassada, bastante antiga do que a arte, e que é incapaz de compreender a cultura de massa, compreender as expressões artísticas modernas e pós-modernas, compreender aquilo que a gente faz hoje, num mundo bastante líquido, de relações líquidas. É impossível entender a partir dessa visão antiga do Roger Scruton. Assistam a The Alt-Right Playbook, porque isso vai te dar uma visão bastante lúcida de como eles operam. No caso, conservadores da alt-right norte-americana e esses pseudo-conservadores brasileiros também, que só sabem xingar os outros, só sabem atacar os outros, não tem muito argumento para defender suas ideias. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês já leram alguma coisa do Scruton, se vocês já leram alguma coisa de autores conservadores, o que você pensa sobre essa tradição, e também dessa postura de se pôr em contato com aquilo que você discorda, porque para mim é muito importante isso, de você entender aquilo que eles falam, porque senão você ataca só um simulacro do que eles dizem, você ataca um espantalho do que eles dizem, é importante você saber o que eles falam realmente. Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.